Estamos numa conferência onde diz o seu tema, raízes fortes, frutos saudáveis. E eu estava em casa, desde quando a pastora nos fez o convite de estar aqui. Falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? Qual a palavra que o Senhor quer entregar ao seu povo? E o Senhor me fez me lembrar desse texto bastante conhecido, onde a epígrafe diz a parábola da figueira estéril. O texto, na verdade o capítulo 13 de Lucas, ele já começa nos dando uma lição. Lição essa a qual o texto diz para a gente que alguns homens, olhe para mim por gentileza, só para você não dormir. O texto diz para a gente que alguns homens indagam, interrogam Jesus, fazendo algumas perguntas. Uma pergunta para ele dizendo, mestre, Senhor, por que o Senhor permitiu que Pilatos matasse alguns homens? E o texto diz para a gente que eles interrogam Jesus num tom um pouco difícil, porque, na verdade, o povo naquele tempo, eles achavam, eles entrelaçavam as desgraças, os problemas da vida, a algo que a pessoa tivesse errado, algo que a pessoa tivesse pecado. E é por isso que eles vão até Jesus dizendo, olha, Senhor, eles morreram, e eles morreram no templo, o sangue deles se misturaram, só que Jesus vem dizendo para eles, olha, vocês lembram da história da torre de Siloé que caiu e matou 18 homens? E Jesus estava tentando explicar para eles o seguinte, nem todo problema que acontece na minha e na sua vida, às vezes não é por culpa nossa. Tem coisas que acontecem na minha e na sua vida que são inevitáveis. Tem problemas que às vezes não fomos eu, não foi você que foi atrás do problema, simplesmente aconteceu. E Jesus, ele já vem dando um ensinamento para eles e é muito propício para nós nessa manhã. Tem coisas que talvez aconteçam na tua vida, que você olha e diz assim, Sara, olha, eu não busquei por isso, eu fiz tudo certinho, orei ao Senhor, pedi direcionamento e saiu do meu controle. Só que Jesus, ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração nesta manhã. Se aconteceu algo que saiu do teu controle, se aconteceu algo que você está dizendo, Sara, não tem mais jeito, não tem mais solução, é Jesus dizendo para você, calma, porque eu permito coisas ruins acontecer também, eu permito desgraça acontecer também, só que é uma palavra profética para o seu coração. Qual é, Sara? Deus, ele não perde, Deus, ele não erra. Se aconteceu é porque alguma coisa ainda vai acontecer, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Lembra de um texto aonde tinha um cego de nascença e alguém pergunta a Jesus, Senhor, mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais para que ele nascesse assim? Só que Jesus disse, não, ninguém pecou, mas isso é para glorificação do nome. Você está entendendo que esse problema que você chegou aqui, você está dizendo que não tem mais jeito, o céu está dizendo para você, é para glorificação do meu nome, é para exaltação do meu nome, e eu tenho uma palavra para alegrar o teu coração, aquieta a tua alma, aquieta a tua mente, porque o teu final será melhor do que o teu início. Você crê nessa palavra de Deus? Te prepare, porque o céu está... Só que infelizmente tem gente que não entende isso, porque talvez a porta se fecha, a doença chega e alguém diz assim, agora ela para, como a missionária estava dizendo aqui, o luto chega, agora ela vai desistir, vai entregar os pontos. Só que é um problema aqui, e eu começo a entender o texto a partir do versículo 6, porque que Jesus, ele propôs esta parábola para esses homens? Porque enquanto, pastor João, eu me preocupo com a vida do outro, eu esqueço de frutificar. Enquanto eu me preocupo com o meu vizinho, eu esqueço das minhas raízes que precisam ser tratadas. E o texto começa a dizer para a gente que um homem, quantos homens? Você está comigo? Quantos homens? Um homem, ele tinha uma plantação, ele tinha uma figueira plantada na vinha. Ele tinha uma figueira plantada na vinha.
Só que o vinhateiro, uma plantação de vinha, é uma plantação muito boa, é uma plantação bonita. É uma terra, são raízes firmadas, são raízes frutíferas. Óbvio que no seu tempo certo ela floresce, ela cresce, dá frutos bons. Só que o texto diz pra gente que um homem, ele tinha uma plantação de vinha. Olha aqui que eu começo a pregar. O homem tinha uma plantação de vinha, e dentro desta plantação ele resolve plantar uma figueira. Ele resolve plantar uma figueira no meio da vinha. Eu começo pregando para você dizendo o seguinte: quem nunca, talvez, lá no Rio de Janeiro com certeza tem. Carioca é terrível, a gente indaga Deus o tempo todo. Quem nunca talvez olhou para a sua realidade passando por um processo difícil, olha para mim, passando por um processo de dificuldade, olhou para si e disse assim: eu acho que Deus escolheu a pessoa errada. Olha aqui que eu estou pregando para você. Eu acho que Deus escolheu a família errada, pastor João. Eu acho que Deus escolheu o ministério errado, porque olha para mim, eu sou simplesmente uma figueira. Eu sou simplesmente uma serva. Talvez você possa dizer assim: mas Sara, eu não sei nem cantar direito, sei muito mal falar, orar direito. Só que o céu está dizendo para você: eu escolhi você. E eu, o Senhor, plantei você no meio de uma vinha, aonde alguém pode olhar e vai dizer assim: ué, mas não vai dar crescimento, porque não combina, não bate a conta, pastor. Só que o céu está dizendo: esse homem que te plantou foi o Senhor Jesus, e Ele te plantou, Ele confiou, Ele regou, Ele tem cuidado até o dia de hoje, e Ele está dizendo para você: vai crescer, vai florescer, vai frutificar, não vai minguar, vai dar muito fruto. Você pode levantar tua mão para o céu, porque eu estou profetizando. Talvez você está olhando e está dizendo: Sara, eu sou mais uma no meio da multidão. Só que o céu está dizendo: nada disso, tu é filha amada, tu é escolhida. Está entendendo, mulheres vitoriosas? O céu te escolheu, o céu regou e está dizendo: vai dar crescimento, vai florescer, as raízes serão tratadas, a raiz será curada. Alguém está entendendo o que o céu está falando? Adora Ele aí. Oh, aleluia. Plantou uma figueira no meio da vinha. Sabe por que você passa tanta dificuldade? Aqui não tem não, glória a Deus, mas lá no Rio a gente olha, às vezes a gente fala assim: mas pastora Missionéia, eu nunca nem tive a oportunidade talvez de conversar com alguém, e as pessoas não gostam da gente. As pessoas às vezes não vai com a nossa cara, missionária. Às vezes as pessoas falam coisas que nem aconteceu, e a gente olha uma planta, uma árvore que tem raiz, mas que está passando o tempo e talvez os nutrientes necessários que você precisa, você está perdendo, e vem esse tipo de coisa acontecendo, você diz assim: eu acho que eu sou errado mesmo, eu nasci para dar errado, eu sou um erro. Só que o céu está dizendo para você nesta manhã: se eu te plantei, mulheres vitoriosas, se eu te escolhi, homens também que estão aqui, você vai frutificar. Estou dizendo para você bem simples, mas é profético. Você vai crescer no meio de gente que faz a mesma coisa, no meio de um povo que não quer orar, que não quer buscar, que não quer mais a presença. Deus está dizendo para você: eu te escolhi para fazer a diferença no meio dos iguais. No meio dos iguais. Eu vou profetizar até você entender: você é diferente, você é escolhida. É por isso que se levantam, é por isso que tentam parar o teu ministério, é por isso que tentam manchar o teu nome. É o céu dizendo: continua crescendo, continua frutificando, porque enquanto tenta,
Levante a sua mão no segundo andar, levanta, porque o céu está dizendo para alguém aqui: o jardineiro chegou aqui na Edefec. E Ele está dizendo: te prepara, porque a minha mão já começou a limpar essas raízes. Chega de amargura, chega de ficar chorando, chega de depressão. O céu te escolheu para um propósito. Frutifica. Olha lá, alguém já recebeu, Rebaia. Alguém já recebeu. Há uma água sendo jorrada nesse altar. Recebe de Deus aí agora, vai. Recebe de Deus aí agora. Foi o Senhor que te escolheu. Aleluia. Você não está na igreja errada, você está na igreja certa. Você não está na família errada, mas está cheio de problema. Normal, gente, é família. Você não está no trabalho errado. Deus que te colocou naquele lugar. Jovens, vocês não estão na faculdade errada. O Senhor te plantou naquele lugar. Mas é para fazer a diferença. Você é crente, não se contamina. Mas Sara, todo mundo faz. Você não é todo. Você não é uma figueira estéril, querida. O céu te chamou para florescer. Mas, Sara, é fácil falar isso quando você floresce. Quem disse? Para os médicos, olha para mim aqui. Para os médicos eu tenho uma sentença para gerar só fazendo tratamento, e se conseguir. Só que, irmãos, eu fico com a palavra que o céu me deu. Enquanto Ele não faz em mim, pastora, Ele faz através de mim. Você vai crescer, você vai crescer, você vai crescer. Por gentileza, com ética, carinho e educação, pegue na mão da mulher, do homem que está do seu lado, balance ele, balança ela aí, vai. Balança ele, balança ela, diga: tem semente aí. Diga para ela: tem semente aí, com a voz de profeta. Então te prepara, porque o solo já está preparado. Cresce, cresce, cresce. 1 minuto para você adorar a Ele. Vai, 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 vai. Você já não está mais murcha. Olha a flor aí. Olha como já está brotando. Adora Ele, 1 minuto. 1 minuto de adoração. Estava murchinha, quase parando. Só que o céu está dizendo: olha como floresce bonito. Há um perfume sendo derramado. Feche os seus olhos, desfruta da presença desse Deus. TBD Calamaia. Oh, aleluia. Eu sei que é difícil crescer no meio de onde todo mundo é igual. Quando o céu diz para você raízes profundas, não é no raso. Olha aqui. Ter raízes profundas, alicerçado na palavra de Deus, você tem que ter coragem. Você tem que ter firmeza, tem que ter certeza. Porque senão o vento vai vir, tu vai balançar. Tu vai querer parar. Só que toda planta, toda árvore, no seu processo de crescimento, precisa, olha aqui, precisa ser podado. Olha aqui. Toda árvore, toda planta que tem um jardineiro, viticultor, ele cuida, olha aqui, ele trata. Só que o tratamento é diferenciado. Porque pra gente dói, missionária. Mas o céu está dizendo: tô cortando. Talvez tu está olhando e está dizendo: mas está doendo, Sara, está sangrando.
Só que o jardineiro está dizendo: preciso cortar. Preciso arrancar o que não está bom. Preciso arrancar o que impede o teu crescimento. O céu está dizendo aqui: o jardineiro está limpando esse negócio, brecamaia séria. Mas não é para te matar, é para te deixar com vida novamente. É para trazer esperança para a árvore que foi cortada. Séria, suporta o processo, está doendo, mas o céu está dizendo: eu confio em você, eu depositei uma chamada dentro de você, então permita eu te limpar, permita eu tratar, mas do jeito que está, tu não vai ficar. Só que o processo da limpeza machuca, dói. Só que a gente precisa entender que o processo da poda é para nos fazer crescer mais. Como funciona o processo da poda na figueira? Eu vou ser bem simples, só para que você compreenda onde eu preciso chegar e a gente encerra. Já percebeu? Quando tem uma planta, uma árvore, e na raiz, na estrutura da árvore, sempre nascem uns brotinhos. Nela tem a raiz, a estrutura. E na estrutura, não é nas folhagens, não é nas flores, não é no fruto. É na estrutura, nascem uns brotinhos em volta dela, pequenininho. É broto novo. É o quê? É o quê? É broto novo. Só que esses brotos, se você estudar depois, você vai na sua casa, você vai ver. Lá no YouTube, é muito interessante. Aqueles brotos novos, Pastor João, ele suga a energia, olha aqui, eles sugam a energia da figueira. E quando o jardineiro vem e olha para aquele estado e ele está no processo de poda, se ele não tirar esses brotos que estão escorados na raiz, na estrutura, olha aqui, isso é muito espiritual, na estrutura dessa planta, dessa árvore, se não for cortado, ele tira, ele suga os nutrientes necessários, e aquela planta parece que está viva porque tem broto novo. Alguém está dizendo, está viva, só que o céu está dizendo, não está. Não está. Se tiver alguém espiritual, já está entendendo o que o céu está dizendo. Deus está dizendo para você, para de ficar escorado na oração do outro. O que eu tenho é contigo, não é para o outro. Tem gente que talvez entrou aqui e está dizendo assim, Sara, mas fulano começou orando comigo e parou. Ei, o céu está dizendo, sou eu que tirei, fui eu que cortei. Vou dizer bem simples para você entender. Se não estiver dando o crescimento certo, papai vai cortar. Se não estiver alinhado no processo, na promessa que Deus tem sobre a tua vida, Ele vai arrancar. Só que eu termino aqui, porque eu estudando sobre a figueira, eu encontrei uma muito interessante, que é propício falar aqui, meu pastor. Tem uma figueira chamada figueira mata-pau, olha aqui, olha que interessante. Como é que ela sobrevive? Olha aqui, porque é profético. Como é que ela sobrevive, pastora? Por que ela tem esse nome? Porque ela tem o seu crescimento firmado nas raízes, uma parte firmada na raiz, na terra, só que outra parte dela, metade dela, é sobre outra planta, outra árvore, melhor dizendo, agarrado sobre outra árvore. Só que quando você olha para ela, você diz assim, nossa, ela está bonita, está crescendo, está frutificando. Só que olha que interessante, porque a história diz pra gente que ela tem tanta força, pastor, ela tem tanta força, tanta potência, que ela agarra a outra árvore, ela abraça. Se você olhar, depois você pode olhar na sua casa, figueira mata-pau, ela abraça aquela árvore, ela abraça.
Só que ela abraça com tanta força, pastora, com tanta força, que ela consegue sugar. Ai, eu sinto Jesus aqui. Ela abraça com tanta força, pastor Eduardo, que ela consegue tirar a força, os nutrientes da outra planta. Só que alguém olha e diz assim, está crescendo. Só que, irmão, não tem como eu crescer em cima do outro. Porque ela abraça com tanta força que a outra planta, a outra árvore, morre. Só que Deus está dizendo para você nesta manhã, você está firmada na palavra dEle. Ainda que se apareça a gente tentando tirar os nutrientes que o céu disse que é teu, que te pertence, Deus está dizendo, tu não vai morrer em Açúcar, tu não vai morrer nisso, o céu tem mais. Fecha os teus olhos, porque Deus está dizendo, receba os nutrientes necessários, receba fertilidade, receba poder de Deus, receba autoridade. Ninguém vai crescer em cima de você. A seara é muito grande, dá para todo mundo crescer, dá para todo mundo fazer. Ninguém vai morrer para o outro aparecer. Oh, Jesus. Plantada no meio dos iguais. Só que o texto diz pra gente que está 3 anos plantada. E o dono vem olhar e diz assim, ué, tem 3 anos que eu venho aqui e essa figueira não dá fruto, não floresce. Ele diz assim, olha, vamos arrancar, vamos tirar, porque ocupa espaço inutilmente. Só que isso aqui é lindo demais e eu termino. Porque o vinicultor, ele olha, isso aqui sou eu conjecturando, só para que você entenda, sem ferir o texto. Ele olha para o dono da vinha, para o dono da figueira, ele diz assim, Senhor, olha aqui, deixa mais um ano. Deixa na minha mão mais um ano para tu ver. Ai, eu glorifico o meu Deus, porque Ele não descarta ninguém, Ele não despreza ninguém. Você não é descartável que o homem te use e joga fora. Não, não, não. Deixa mais um ano. Por quê? Porque eu vou cuidar. Quem é esse, irmão? Isso aqui é o Espírito Santo de Deus que intercede por mim e por você, dizendo, vai lá, Jesus está dizendo para alguém que está aqui, o processo doeu, mas tem alguém tratando de você dentro dele. O Espírito Santo está tocando na tua alma nesta manhã, está tocando no teu coração e está dizendo, deixa eu cuidar de você, deixa eu tratar de você, deixa eu arrancar as feridas que o tempo te causou, deixa eu tratar essa marca que está dentro do teu coração. E você precisa colocar para fora, você precisa desabafar, e o Senhor está dizendo, conta para mim, eu estou aqui para te ajudar. O homem não pode te ajudar, mas papai está dizendo, se tu entregar a tua vida, se tu entregar o teu coração, se tu colocar para fora o que está te corroendo, o céu está dizendo, vai ter frutos, e são frutos saudáveis, são frutos produzidos na firmeza da palavra do Senhor. Não são frutos ruins que escondem uma coisa. Lá no livro de Mateus, se eu não me engano, se eu estiver errada, pode me consertar, meu pastor. Eu acho que é o capítulo 21, conta pra gente a história da figueira. Jesus sente fome, acabou de pregar, ele avista uma figueira de longe, olha aqui, ele avista uma figueira de longe. Ele diz assim, opa, vou comer, estou com fome. E ele se aproxima daquela figueira.
Só que quando ele olha de longe, antes dele se aproximar, ele vê que aquela figueira tem muitas folhas. Ele vê que aquela figueira tem muitos frutos. Olha aqui. Tem fruto, mas é ruim. Só que o texto diz pra gente que quando ele olha de longe, ele está dizendo, opa, vamos lá porque tem. Porque as folhas estavam dizendo, se tem folha é porque tem fruto. Se tem folha é porque tem fruto. Então ele se aproxima dizendo, vou pegar. Só que quando ele se aproxima, tem nada. Não tem nada. Aí sabe o que eu digo para você, encerro aqui a minha oportunidade? O problema não é a gente não ter. O problema não é a gente demonstrar para o Senhor, Senhor, aqui ó, é a minha fragilidade. Eu estou cortada, estou machucada. O problema é eu demonstrar uma coisa que eu não. Sabe o que eu estou dizendo para você? A tua dor não é um problema para Deus. O problema é você estar com dor, colocar uma maquiagem e dizer assim, mas eu estou bem. Só que o céu está dizendo, ei, eu trato por completo. E o meu tratar primeiro é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então nessa manhã deixa a mão do Senhor entrar aí. Deixa a mão do Senhor tocar aí no teu coração. Mas o céu te escolheu para dar frutos bons. Crescer através da palavra. Fique de pé nesta manhã.